Vereador Alemão Duarte, do Mandato Democrático e Popular, sempre prestando conta do nosso mandato para a população de Santo André, região do ABC, Estado de São Paulo e pessoas do Brasil que acabam nos acompanhando no nosso trabalho. Nosso live, nós acompanhamos, é transmitido aí pelo Facebook, pelo Instagram. Então, você que sempre está nos acompanhando, a gente agradece a todos vocês. Compartilhe na nossa página. Nós vamos discutir vários temas hoje. O nosso convidado hoje é o Luiz Marinho. Luiz Marinho, trabalhador da Volkswagen do Brasil. Marinho, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também presidente da Central Única dos Trabalhadores. Ministro do Trabalho, foi ministro do Trabalho e também da Previdência, e hoje faz excelente trabalho no PT estadual, é presidente do PT estadual, São Paulo. O Marinho foi prefeito de São Bernardo por 2 mandatos e é pré-candidato também a prefeito em São Bernardo do Campo. Então, seja bem-vindo, boa tarde, Luiz Marinho, espero você desejar aí boas-vindas, e logo em seguida a gente já começa. Eu tenho feito as lives em forma de como fosse uma aula dialogada, então fique à vontade aí para você se apresentar, falar de você, e logo em seguida a gente começa o bate-papo, interagindo sempre com os internautas também. Boa tarde, Luiz Marinho, seja bem-vindo. Boa tarde, Alemão Duarte, grande vereador de Santo André, foi dirigente dos metalúrgicos do ABC, foi da comissão de fábrica, da CIPA, da Volkswagen, vice-presidente do sindicato, enfim, um prazer enorme estar falando com você. Estou à tua disposição, quero comentar os internautas, amigos e amigas de Santo André, da região do ABC, avisar que amanhã estarei participando com o vereador Ferrarese de São Bernardo, às 19 horas, num ao vivo também, um bate-papo com o Ferrarese. Na quarta-feira estarei na minha página no Facebook, conversando um pouco. Costumeiramente eu faço às quartas-feiras, às 19 horas, na minha página, para manter o diálogo com a cidade, com a região, com o Brasil, enfim, trazendo aí uma análise, um bate-papo, uma visão, esse momento de isolamento social, essa confusão com a pandemia do vírus Covid-19, é preciso que a gente mantenha o isolamento social para buscar preservar, cuidar da vida, não se contaminar, não contaminar a família, contaminar os amigos, quem a gente gosta, mas pelas ferramentas digitais, manter o diálogo, manter a informação, manter uma conversa com os amigos e amigas que desejam nos acompanhar, saber como andam as nossas leituras em relação à conjuntura, seja da cidade, da região, do Brasil. Enfim, estou à tua disposição, Alemão. Ok, Luiz Marinho. Eu tenho acompanhado, Marinho, primeiro agradecer por você ter aceitado o convite. Tenho acompanhado a questão do Diário e do Grande ABC, um artigo que você escreveu no Diário do Grande ABC, Vidas Vale a Pena. Então, acho que vamos iniciar a nossa live de hoje falando desta matéria, de um artigo no Diário do Grande ABC. Se você puder saber que São Bernardo do Campo é uma das cidades que tem tido menos problema com isso, e gostaria que você falasse, porque eu sei que se a cidade de São Bernardo é a segunda, porque foi investimento lá atrás, né? Então, você, enquanto prefeito, se a cidade hoje é a segunda em vulnerabilidade, a gente sabe que você atua muito na cidade. Eu lembro, inclusive, indo para a Volkswagen, aquele espaço que você mesmo trabalhou e bem, Minha Casa Minha Vida. Então, eu acompanhei isso muito de perto, né? E aí, o Diário do Grande ABC traz esse artigo. Eu queria iniciar a live de hoje, você fazendo comentário do seu artigo no Diário do Grande ABC. Verdade, Alemão, refletir um pouco sobre esse momento da pandemia, do coronavírus, né? Você tem uma situação onde nós tivemos
temos um problema muito sério, que é a ausência de governo. O presidente Bolsonaro, infelizmente, é um lunático, um genocida, e os posicionamentos totalmente errático e falso, porque ele fala que está em defesa do emprego, em defesa da economia. Agora, ele que atacou o emprego, fragilizou a economia, ele está destruindo, na verdade, a saúde e a economia tudo de uma vez. E coloca o Brasil no verdadeiro vexame internacional da ausência de capacidade e competência de liderar o Brasil. Era preciso que o presidente da República estivesse liderando junto com os governadores, os prefeitos, empresários, trabalhadores, que o Ministério da Saúde estivesse coordenando as ações de saúde no Brasil inteiro, estivesse facilitando o processo de importação do que tiver que importar, estivesse dialogando com o empresariado para poder fazer rapidamente a conversão de produção e produzir respiradores aqui, produzir os equipamentos aqui, enfim, era plenamente possível, com a ajuda das universidades, que no ABC você tem a Universidade Federal do ABC, você tem a FEI, você tem a Mauá, você tem tantas outras, engenharia e tecnologia, e as empresas têm muita tecnologia a partir das suas engenharias, que poderia perfeitamente estar prestando o melhor serviço, melhor proteção à vida das pessoas. Isso é um dado. O outro dado é como orientar o isolamento, porque fica em casa, mas tem muita gente que, se tiver uma pessoa contaminada na família, não tem como ficar em casa e fazer o isolamento em casa. Por exemplo, você conhece muitos núcleos habitacionais em Santo André, em São Bernardo, em Diadema, em Mauá, em Rio Grande, Ribeirão, enfim, os cortiços em São Caetano, enfim. Se uma pessoa que mora numa família com 10 pessoas, numa casa de 2 cômodos, por exemplo, se contaminar uma pessoa dessa família e não tirar essa pessoa lá do seio familiar, ele vai contaminar naturalmente os demais membros da família. Então, é preciso que os prefeitos estivessem agindo em relação a isso, e não estão. Eu mandei uma proposta para o consórcio de prefeitos sugerindo que, com os recursos que as cidades estão recebendo para o combate ao coronavírus, uma das coisas necessárias, além dos equipamentos de saúde, você falou, eu vou fazer referência a isso, era montar os centros de isolamento, acolhimento e isolamento para as pessoas que fossem contaminadas, ou contratar vaga na rede hoteleira, que está ociosa, para a proteção desta pessoa e das famílias. Isso pressupõe fazer teste em massa, que não está acontecendo o teste em massa, não tem centro de acolhimento e isolamento, portanto, nós estamos bastante vulnerável para um processo crescente de contaminados. São Bernardo, segundo o Instituto Votorantim, é a segunda cidade no Brasil menos vulnerável. Quais critérios da cidade menos vulnerável? Um dos critérios é a quantidade de leitos instalados, de UTI e da rede. A rede de saúde é levada em consideração. A renda da cidade, a condição fiscal da cidade, enfim. Eu tenho muito orgulho de ter preparado a cidade lá sem enxergar o problema do Covid-19, sem enxergar essa pandemia. Mas nós preparamos uma cidade para ter uma rede pública de saúde que desse condições de atender bem o conjunto da população. Então, nós, além de refazer toda a rede de UBS, eram 29, nós refizemos todas as 29 e ampliamos a rede para 32 UBSs, construímos o hospital de clínicas, construímos 9 UPAs que não tinha, deixamos o hospital de urgência e emergência em construção, que, se o prefeito atual tivesse o mínimo de responsabilidade, ele teria inaugurado esse hospital há um ano atrás, porque o cronograma de obra era para 2 anos, nós deixamos em construção no final de 2016, portanto, no final de 2018 estava pronto, maio de 2009 estava para ser inaugurado, inaugurou somente agora, depois de pressão. Infelizmente, apesar da cidade ser menos vulnerável, está morrendo muita gente. 194 pessoas já morreram em São Bernardo do Campo, e é possível que aumente essa quantidade de mortes que vem a acontecer, porque está chegando pesado na periferia. E se não tiver construção de centros de isolamento, de acolhimento, para você resolver os moradores contaminados da periferia, vai contaminar muita gente, poderá levar muita gente à morte. A gente pede a Deus para que isso não ocorra, mas nós estamos alertando, propondo, não somente São Bernardo, mas Santo André, Mauá, enfim, possa fazer esses centros, Diadema, enfim, fazer esse centro para a proteção das pessoas. A proteção à vida vale a pena. Ontem, o governador anuncia uma medida que eu
fico aqui muito preocupado do que pode acontecer a partir do anúncio do governador no dia de ontem. Seguramente você vai perguntar sobre isso e nós vamos poder falar. Mas aqui na cidade, além do que eu disse na rede, nós montamos um programa de internação domiciliar, que chegou a internar 440 pessoas em casa, como se tivesse um outro grande hospital, as policlínicas, a saúde bucal, enfim, a rede de CAPS para cuidar das pessoas que têm algum problema psiquiátrico e para tratamento de álcool e droga também. Ou seja, construímos uma rede digna de atender bem a nossa população. Fico feliz em que a cidade seja considerada a segunda menos vulnerável pelas ações, pelos investimentos, pelo governo, que, graças a Deus, eu comandei durante 8 anos na nossa cidade. A revista Exame traz esses dados que você mencionou e traz aí várias cidades onde tem mais problema e onde tem menos problema. Então, a revista Exame traz isso. E ao observar como a revista traz essa questão, fica muito claro que a cidade, no formato como você planejou e como você trabalhou, ela, com todos os cuidados que precisa ter, com todas essas questões problemáticas que você mencionou, sobre a questão do coronavírus, em todo o Brasil, não é só na região do ABC, somar Santo André com São Bernardo, um registro de óbito de 194, Santo André tem um registro de 138, né? E aí é se preparar, e eu aproveito agora, nesse momento, para perguntar se você, esta avaliação de um problema que os prefeitos se reuniram no consórcio, pois todo mundo esperava que o governador não colocasse a quarentena, coloca a quarentena, mas coloca a região do ABC na mesma lógica da capital. E aí eu queria que você comentasse rapidamente, porque isso, matéria de ontem para hoje tem observado os prefeitos se movimentando, vídeo de prefeito. Se você puder comentar um pouco sobre essa questão da quarentena, que vai até 15 de junho. Aqui na Câmara, eu estava tocando a sessão, estou aqui na Câmara ainda, e aqui a gente também está aguardando, até para ver se a gente consegue continuar aí com as nossas, tocando a nossa sessão de terça e quinta, no formato que nós estamos fazendo via online, né? Então, passo para você fazer os comentários referentes a essas questões de ontem e de hoje, essa nova quarentena até dia 15 de junho. Olha, Alemão, o que o governador faz, eu acho que ele cometeu um ato de grande irresponsabilidade no dia de ontem em fazer uma diferenciação entre a capital e a região metropolitana, onde nós estamos incluídos, né? O ABC está incluído. Porque a situação da capital não indica que esteja melhor do que o ABC, por exemplo. Isso é um dado. O outro dado é o seguinte, é que territorialmente não dá para separar a capital da região metropolitana. Podemos falar do ABC, mas podemos falar de Franco da Rocha. Franco da Rocha, 25 mil pessoas todo dia saem de trem para trabalhar em São Paulo. Se você flexibiliza em São Paulo e retoma a economia em São Paulo, 25 mil pessoas vão deixar a cidade, vão deixar de estar isolados, vão ir para São Paulo e vem de manhã, vai voltar à tarde, pode transitar o vírus para lá e para cá. E é impossível o prefeito da cidade controlar essa situação sozinho. Então, o que o governador faz, na minha avaliação, é um ato de grande irresponsabilidade. Ele está lavando as mãos e deixando por conta dos prefeitos e prefeitas. Ocorre que, ao separar a condição da capital, que parece, o Bruno Covas está em dúvida se vai acatar ou se não vai acatar, mas se flexibiliza na capital, não justifica não flexibilizar no ABC. Contudo, eu não estou dizendo que tem que flexibilizar. Nós temos que proteger a vida das pessoas. E a vida das pessoas, tudo indica, pelo andar da carruagem, que o isolamento tem que ser mantido. Porque se você olha, 12 dias atrás, uma semana atrás, 10 dias atrás, tinha metade dos contaminados de hoje. Hoje, no Brasil, nós estamos
ou no dia de ontem, 411 mil contaminados, 25.598 mortes. Isso é mais, a relação de São Paulo também é mais ou menos a mesma situação, onde você tem, São Paulo era 89 mil contaminados, 6.712 mortos, isso uma semana atrás, menos de 10 dias atrás, era metade disso. E tudo indica que daqui uma semana vai estar o dobro do que é hoje. Está crescendo, não está diminuindo. Quando você está em crescimento, você não flexibiliza como ele fez, ele indicou no momento na capital. Agora, os empresários do comércio, da indústria, de serviços da região do ABC, olha e fala assim, bom, mas como assim? O meu concorrente vai funcionar em São Paulo, não vou poder funcionar aqui no ABC? Qual a diferença de São Paulo para o ABC, para São Bernardo, para Santo André? O pessoal da Jurubatuba, por exemplo, né, o pessoal da Florencio de Abreu, o pessoal da Teodoro Sampaio, vai abrir e eu vou ficar fechado? Como é que é esse negócio? Ou seja, é um ato de grande irresponsabilidade por parte do governador em fazer isso com a economia da região metropolitana. Se tem condições técnicas de liberar São Paulo, imagine que essas mesmas condições técnicas teria para liberar a região do ABC, a região metropolitana. Ocorre que, na minha avaliação, essas condições técnicas não estão dadas e, portanto, teria que ser mantido por mais um período para a proteção da vida. Por outro lado, eu fico me perguntando, cadê os prefeitos aqui da região que não se articularam, não se impuseram junto ao governador para fazer parte do comitê que vem tomar uma decisão tão descabida como essa? Eles tinham que estar parte para impedir que fosse. Gravar videozinho reclamando não resolve. Era preciso que eles fossem lá para o Palácio, exigissem não só explicação, mas respeito com a região do ABC, com a economia do ABC, com os empresários do ABC e com o povo do ABC. Ou seja, nós estamos sendo tratados aqui, né, de forma desrespeitosa por parte do governador Dória. E os prefeitos, né, acho que vacilaram nesse processo e é preciso que ele se posicione, não simplesmente gravando videozinho, mas exigem, como autoridade municipais que são aqui e regional, de ser recebido, conversar rapidamente com o governador, ou reverte ou amplia. Né? Eu acho que tem que reverter, porque eu acho que as condições técnicas não estão dadas para fazer esse processo de flexibilização nesse momento. Bom, você, internauta, está nos acompanhando, compartilhe na sua página, acompanhe, mande para seus amigos e amigas. Está nesse momento nos acompanhando José Lira, a Ana do Carmo, mandando um abraço, ex-deputada de São Bernardo do Campo, Oswaldo Marcon, Manuel Andrade, William, Geraldo Gomes, o Eric Silva, Antônio Carlos, Aline Ferreira, Edgar Aparecido, Evanaldo Ferreira, Cezinho Mendes, Evandro Dias, Adrianinha Alves, que é assessora do Vicentinho, Cláudio Adriano Fidel, aqui do Metalúrgico, aqui de Santo André, Áurea Barbosa, Diomar Duarte, Ana Lúcia, Raimundo Silva, Anderson, lá da Volkswagen, Aparecida Antunes, Paulo Brasil, Vicente Santos e Adilson Rodrigues nos acompanhando aqui a nossa live. Nós temos agora, aproveitando esse povo que está nos assistindo, temos aqui uma pergunta do Matheus Pinho, que é jovem, morador aqui da cidade de Santo André, aqui do Parque das Nações. Então, o Matheus Pinho, que é uma pessoa que sempre nos acompanha aqui na Câmara, e ainda é um jovem, mas eu lembro do Matheus há 7 anos, quando ele vinha aqui na Câmara perguntar para a gente sobre a questões aí da Câmara, como funciona, e hoje é uma das pessoas de liderança, né, do PT, da executiva do PT, e ele pergunta o que você acha de um governo composto por militares. Você acredita que Bolsonaro dá um golpe de Estado para implantar um regime autoritário? Olha, Maria, eu vou deixar você responder essa pergunta, até porque eu acho que essa direita já pensou no golpe desde 2014, vem trabalhando isso, mas
Se puder responder, Matheus Pinho hoje é da executiva do PT de Santo André, menino jovem, acompanha a política muito de perto e ele está fazendo essa pergunta aí. Estou pedindo para que você possa responder. Queria cumprimentar todos os internautas que nos acompanham também, os companheiros que entraram aí, vários amigos e amigas que entraram aí. Você anunciou, meu abraço, cumprimentar o Matheus, agradecer a pergunta. Bem, eu creio que para a sociedade que pensa minimamente com a cabeça arejada, de forma tranquila, sem ser a torcida do Bolsonaro, porque a torcida do Bolsonaro não resolve, esses 25% que continuam apoiando o Bolsonaro, imagine só o nível de lunáticos que são, o nível de reacionários, de conservadores. Conservadores é muito ameno para qualificar muita gente assim, né? Mas quem avalia com tranquilidade e análise serena, observa que o Brasil passou por um grande golpe em 2016 com a cassação da Dilma. Dilma foi golpeada ferozmente, de forma cruel, porque o golpe, a Dilma não tinha nenhuma razão para ser cassada. Se a Dilma tinha razão para ser cassada, imagine o Temer. Como é que o Temer ficou? O Temer ficou, não é? Como que o Bolsonaro ainda não foi cassado? Então, percebe que há uma grande contradição entre hoje o parlamento brasileiro, Rodrigo Maia, que ainda tem 35 pedidos de impeachment do Bolsonaro, ele não colocou nenhum para andar, para ser analisado, para ser discutido ainda, percebe? E ele rapidamente lá o Eduardo Cunha botou tramitar o da Dilma e caçar a Dilma sem nenhuma justificativa, com a desculpa de pedalada fiscal. Enfim, há uma grande contradição, uma grande injustiça, uma perseguição, um golpe contra a Dilma. O golpe foi contra a Dilma. Caçar a Dilma depois veio com o Temer e agora com o Bolsonaro a cassação plena de direitos da classe trabalhadora. Então, o golpe não era simplesmente contra a Dilma, era contra o modelo de governo que o Lula e Dilma tocou, que era de incluir o povo trabalhador, o povo pobre, o povo negro, a mulher, o LGBT, o índio, os quilombolas, os sem teto, os sem terra, os catadores de papelão, né? Então, assim, o Lula construiu um processo de inclusão desse povo, a valorização do salário mínimo, a geração de empregos com qualidade, o apoio ao fortalecimento do mercado de trabalho, e eles vieram caçando tudo isso. Uma verdadeira enxurrada de prejuízo para a classe trabalhadora, mudança na previdência, nas regras da Previdência, tirada de direitos, enfim, um conjunto de ataque feroz contra o povo trabalhador, contra a mulher. Com o Bolsonaro, as coisas piorou muito. E é bom lembrar também que tiraram o Lula na mão grande, condenaram injustamente, sem absolutamente nenhuma prova, sem absolutamente nenhum crime, condenaram, prenderam, deixaram falar, tiraram da eleição, porque senão ele ganhava a eleição. Então, golpe em cima de golpe. O Bolsonaro se elege a partir desses golpes e de uma fábrica de mentiras, porque deram até um nome bonito para mentira, safadeza e sacanagem, que é tal de fake news. E agora fica provado que essa fábrica de fake news nada mais é do que uma rede de maldade, de mentira instalada no país, instalada no seio do governo Bolsonaro, como ele é resultado disso, para perseguir, para sacanear com as pessoas de bem desse país. Muito bem. Isso colocado, o Bolsonaro fica muito claro que ele vê no governo como uma espécie de um negócio da família. Proteção da família, o uso da Polícia Federal, o uso da máquina do Estado, enfim, proteção da sua família. E é seguro que, se a depender da vontade do Bolsonaro, da sua índole, ele pode sim preparar um golpe de Estado, né, a partir de querer colocar um monte de militares no governo. Evidentemente que os militares, você tem militares muito preparados, você tem militares que defendem a Constituição, você tem militares que faz o contraponto, inclusive o que o Bolsonaro pensa e faz. Mas o Bolsonaro busca criar nas Forças Armadas uma pré-condição e uma base de apoio para avançar para um eventual golpe. Aparentemente, isso está colocado de forma muito clara. Ontem e hoje ele comete o absurdo
de dizer que o Celso de Mello é que pode ter cometido crime e não vai entrar o ministro da Educação e o ministro do Meio Ambiente, que diz, olha, enquanto a imprensa está preocupada com o coronavírus, preocupada com a vida, vamos fazer mudanças, vamos passar a boiada de mudanças de regramento para flexibilizar para a indústria de minérios, para a exploração de minério na Amazônia, flexibilizar a proteção ao meio ambiente, para facilitar para os agropecuaristas, para os latifundiários, para o pessoal que vem fazendo invasão de terra indevida, vem fazendo queimada indevida na Amazônia. Você tem um conjunto de agressões aqui que, se a população, se o cidadão ou cidadã que tem preocupação com o Brasil, tem preocupação com o meio ambiente, tem preocupação com a democracia, precisa reagir, precisa se tocar. Os partidos de esquerda, né, vêm buscando trabalhar com seus problemas. Você pega o Ciro Gomes, é um cara que desagrega, um cara que não tem ajudado, que tem, sei lá, ele parece que quer passar a agradar a Globo, parece que quer agradar o grande negócio, quer agradar o capital, quer agradar os bancos. Não é possível. Aqui você tem que assumir lado do povo trabalhador, do povo pobre, da maioria do povo brasileiro. Você tem que contrapor esses valores, senão não dá para agradar a Globo e o pessoal que mora nos núcleos habitacionais, mora na periferia, não dá para agradar a Globo e os valores em defesa da igualdade racial, não dá para agradar a Globo e defender as bandeiras legítimas do LGBT. E você tem um conjunto de contradições. Fala a Globo, mas é a Globo, a Bandeirante, a Record, tem um monte junto aí que foi tão responsável pelo que está acontecendo. Eles ajudaram a criar esse monstro do Bolsonaro. E eles têm responsabilidade agora de buscar controlar, ajudar a controlar. Agora, você pode observar que a própria Globo, a Folha, o Estadão, todos eles, enfim, critica o Bolsonaro pelos costumes, mas não critica o Bolsonaro pelo debate do projeto de economia do Paulo Guedes, que é tão maléfico quanto pensa o Bolsonaro sobre as leis e costumes. Ou seja, é preciso defender o processo democrático, a Constituição, é preciso defender para valer o Estado de Direito, é preciso defender o direito à liberdade de expressão. A liberdade de expressão não significa cometer o crime da injúria, da difamação, da leviandade, como tem feito a fábrica de fake news no Brasil. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência disso. Mas, Matheus, se depender do Bolsonaro, ele instala, sim, um processo de ditadura. Nós temos que ter muita consciência disso. Infelizmente, o Covid, a pandemia, nos atrapalha para buscar fazer as mobilizações de rua. Deus queira que passe logo a pandemia para a gente poder ir para a rua, poder chamar os estudantes, chamar os trabalhadores, chamar os movimentos sociais, de maneira geral, o movimento sindical, enfim, para poder pressionar para que não haja um negócio como esse. E esperamos que o Supremo bote freio nesse processo. O Supremo está aí para isso. Então, nós precisamos apoiar as ações que o Celso de Mello tomou, nós precisamos apoiar as ações que o Alexandre de Moraes tomou, de buscar apurar. Tardiamente, eu diria, tardiamente, porque as fake news estão aí desde as eleições. Mas só agora que o Supremo parece que viu que a água está batendo na bunda, o famoso verbo popular. Então, antes tarde do que nunca, espero que eles corram para poder botar freio a isso e, quem sabe, a gente possa se ver livre do Bolsonaro e da sua milícia. Porque não é só o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro. É o seu governo inteiro, que é um risco para a democracia, é um risco para o povo brasileiro. Nós vamos continuar nosso bate-papo, sempre dentro de 1 hora, muito bem elaborada e tanta pergunta do Matheus como a boa resposta do Luiz Marinho. São os cuidados e a defesa do Estado de Direito democrático, direito da democracia. Você que está nos acompanha, faça o gesto de carinho, de amor, doe sangue, compartilhe a nossa página, compartilhe na sua página o nosso número de contato do Mandato da Comunicação, 9730-13699. Continua aqui nos acompanhando. Maria, você citou Ciro Gomes, e nós temos sempre que olhar uma frente de esquerda, e diante disso você tem pessoas aqui já
o Jerônimo de Almeida, você deve conhecer, metalúrgico. Jerônimo de Almeida é presidente hoje da Acesso, que é uma cooperativa editora de livro, morador da Vila Progresso, em Santo André. Aí ele faz aqui uma pergunta, como que a gente pode enfrentar tudo isso? Acho que algumas coisas você fez seus comentários, eu vou, neste momento, ler a pergunta aí de Jerônimo de Almeida. O Jerônimo, que imagino que você deve conhecer, uma pessoa que, só lembrando, né? O Jerônimo, na gestão do Felipe, trabalhou lá em Diadema, na gestão do Felipe, e ele também está ajudando, foi lá na elaboração do governo lá do Felipe. A pergunta dele já está aí na tela, diante das atrocidades cometidas pelo presidente, o que dificulta uma reação mais incisiva. Está faltando liderança na esquerda para que a oposição possa reagir? Acho que algumas coisas você até comentou, as dificuldades da rua, mas se você puder responder essa pergunta ao nosso amigo e companheiro Jerônimo, morador aqui da Vila Progresso, Santo André. Um abraço ao Jerônimo, obrigado pela pergunta. Veja, a situação da economia atrapalha. A situação dessa pandemia atrapalha barbaridade. E é preciso lembrar que o Bolsonaro ele ganhou uma eleição controversa, com base na mentira, mas que ele tem base social. Não podemos desconsiderar que o Bolsonaro ainda mantém uma base social forte. E tinha, até então, o apoio da mídia, porque a mídia, né, discorda dele, do jeitão, não sei o que tal, mas não discorda da economia. Portanto, vinha respaldando. É preciso observar os vários pilares desse processo. Neste momento, fica muito claro, né, o quanto de lunático é o Bolsonaro e o tamanho da irresponsabilidade, portanto, colocando o Brasil numa situação muito frágil e vergonhosa na comunidade internacional, né, destruindo a nossa economia e com a pandemia piorando e vai, portanto, atrasar a retomada, porque, infelizmente, quando ele fala que está defendendo a economia, defende trabalhar, que o pessoal possa trabalhar e tal, ele, na verdade, está fragilizando ainda mais a economia, porque se fizesse como os outros países que jogaram pesado contra a pandemia no início, trabalhou o isolamento pesadamente, esses países vão sair mais rapidamente do processo de pandemia, porque eles controlaram as curvas e vão conseguir liberar a economia mais rapidamente do que o Brasil vai poder liberar. Então, na verdade, ele fez uma ação, uma aposta totalmente equivocada. E vinha a história de, inclusive, receitar, por programa de pronunciamento da presidência, receitar remédio como a tal da cloroquina, enfim. Não significa que a cloroquina não pode ser usada, ela é usada. Mas é usada quando o médico prescreve e acha que ela tem funcionamento. Agora, um cidadão que adotar essa postura, para mim, eu fico me perguntando, será que ele se associou ao Trump e comprou ações do laboratório para poder justificar esse tipo de irresponsabilidade? Bem, fica aí essa pergunta no ar. Mas o que o Jerônimo pergunta é que nós temos dificuldade, estamos com dificuldade de mobilização. Não é que falta liderança na esquerda, tem liderança. O Lula é uma baita liderança de esquerda, só não é presidente da República porque o tapetão, lhe tiraram o tapetão. O Haddad, com toda a sacanagem, com o episódio da facada, com a ausência do Bolsonaro nos debates, porque se ele fosse, ele não ganharia a eleição também, né? Teve 47 milhões, a eleição foi polarizada. Agora, é preciso criar condições de um processo de mobilização para tirar esse governo. E você tem que, a princípio, buscar respeitar, né, os mandatos, porque foi feito a partir do soberano, a partir do voto popular, a partir do voto da população. Porque o que nós temos que discutir e politizar é que, no processo democrático, a arma poderosa da democracia é o voto, é o título de eleitor. Agora, se o Bolsonaro está lá, não foi pelo Espírito Santo, foi porque teve aí a ordem de mais de 50 milhões de brasileiros que votaram nele e outros milhões que não votaram em ninguém, que é igualmente responsável pela eleição dele. Por que o Congresso não monta logo, não instaura logo o impeachment, análise do impeachment do processo? Por quê? Porque tem muito lá no Congresso também, muitos deputados, senadores conservadores que pensam como Bolsonaro, que pensam conforme aqueles que votaram neles, que também votaram eles lá.
Se tivesse um Congresso mais maduro, mais responsável, mais comprometido com o que nós estamos falando aqui, já tinha instalado o processo de fora Bolsonaro. Então, Jerônimo, é preciso compreender como que foi construída a vitória do Bolsonaro e qual é a situação. Lideranças existem. Agora, eu não tenho dúvida, se não fosse a pandemia, já estava tendo uma manifestação no Brasil inteiro pelo fora Bolsonaro. Esperamos que passe logo para a gente poder ir para a rua, poder mobilizar, poder manifestar, chamar os estudantes, cara pintado, enfim, para poder engrossar o coro para tirar não somente o Bolsonaro, e tirar ele e os milicianos todos dele. Ok, Marinho, está nos acompanhando o Jerônimo, Celso Malacuto, Giovanni Corrêa, pré-candidato a vereador do Mauá, a Elisângela, Alcidea Miguel, companheiras que está sempre, uma companheira que está sempre nos acompanhando aqui no nosso trabalho na Câmara, Marcelo Vitorino, Marcelo, que foi também lá da CIPA, da Volkswagen, o Irian Rubinelli, Max Pinho, lá da Mercedes-Benz, o Deva Ladares, Luísa Souza, Augusto Araújo, a Brenda Duarte, Consuelo, Luiz Prego, Daniel Abraião, Robson Nascimento, Gustavo Matheus, Roberto Duarte, Toninho Garcia, grande amigo Toninho, Carlos Gomes, Marco Antônio Badu, Mário Nunes, Elias Gomes, Nilson, Regis Lima, Jair Pini e Jorge Carrilho, Eleni Perito. Nós estamos aqui, só aproveitando nesse momento, o Luiz Prego, que foi da diretoria do nosso sindicato, hoje é morador aqui da cidade de São Jorge. Ele pergunta como que nós estamos vendo essa questão do ministro da Justiça agindo como um advogado dessas milícias, né? Poder falar rapidamente dessa questão aí que o Prego está mencionando. Devolvo aí para você, depois vou aqui interagindo algumas outras perguntas com você, ok? É um absurdo. O ministro da Justiça não é para isso. Hoje, inclusive, eu via o Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça da presidenta Dilma e depois foi advogado-geral da União, e ele dizia isso. Isso pode caber para o advogado-geral da União, da advocacia, pode caber, mas para o ministro da Justiça, o ministro da Justiça é uma autoridade para dirigir o país, para interagir, não para ser advogado de defesa deste ou daquele ministro. É preciso que ele busque garantir a tranquilidade da sociedade brasileira. Portanto, é um ato de irresponsabilidade do ministro da Justiça. Não cabe isso. Seguramente até a imprensa conservadora está criticando esse gesto do ministro da Justiça. Mas, infelizmente, este governo cabe tudo. Um governo que é parte do presidente, agressão aos negros, agressão às mulheres, agressão LGBT, que se coloca como falso profeta. Esse cidadão não é cristão, igual eles costuma dizer. Os valores que ele defende, a violência, defende armar. O que vai levar um processo de se armar parte da população ou população? Ele está propondo, na verdade, um processo de instaurar uma guerra civil daqui a pouco no Brasil. É evidente que nós temos que nos unir e chamar a atenção dos artistas, chamar a atenção das classes, todas elas, da advocacia, do judiciário, da juventude, para dizer da classe trabalhadora como um todo, nós precisamos nos unir para segurar esse louco, para segurar esse maluco. O Supremo tem que assumir com responsabilidade para segurar esse maluco. Já provou que é um maluco lunático, irresponsável, autoritário, genocida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E, no caso do ministro da Justiça, vamos esperar o quê do ministro da Justiça do Bolsonaro? Esse é o fato. Quando o ministro da Educação vem falar contra o povo índio, igual fez, uma fala contra o povo índio, uma fala de vamos botar esses vagabundos na cadeia, se refere ao Supremo Tribunal Federal, que era preciso botar tudo na cadeia. O que esperar do ministro da Justiça? É a mesma coisa.
o cidadão, o ministro do Meio Ambiente, que deveria estar preocupado com o meio ambiente, demite um servidor quando ele vai lá e toma ação de proteção ao meio ambiente, de proteção ao povo indígena. Então, não dá para esperar coisas diferentes do ministro do Bolsonaro, porque é exatamente como ele pensa. Quando a Damares vem e fala de prender governadores e prefeitos, onde está o processo democrático? Na verdade, pensa como o Bolsonaro. Hoje eu via uns comentaristas dizia: o Bolsonaro tem que fazer um gesto de boa vontade para que o Supremo possa interagir com o Supremo, para o Supremo não radicalizar. Tem que tirar o ministro da Educação. Como tirar o ministro da Educação? Não vale nada tirar o ministro da Educação, vamos tirar o Bolsonaro, porque pensa como ele, assim como o ministro das Relações Exteriores, assim como o ministro anterior de Meio Ambiente, do ministro da Cultura anterior, que defendeu lá o Hitler, coisa parecida, são tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Tudo pensa igual o chefe. Ele só fala aquilo porque o chefe pensa aquilo. Imagine se o Bolsonaro não pensasse assim, se o cidadão teria vontade para falar o que falou do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é que eles são tudo iguais. É tudo tábua rasa no pensamento do que pensam em relação aos valores democráticos, os valores do papel da mulher, da igualdade, o papel do negro, o respeito, o preconceito, a discriminação. Eles pensam tudo exatamente a mesma coisa que pensa o chefe, por isso. São tudo rasteiro como o Bolsonaro, tudo pessoas que pensam maldade, sei lá, tem até dificuldade para classificar o nível de pensamento desse governo. Nós temos o Brasil foi avisado pela Organização Mundial da Saúde que os problemas chegavam no Brasil aqui início de ano, depois, logo após Carnaval, também a Organização Mundial da Saúde avisa ao ministro da Saúde, mesmo com a primeira morte que está registrada em Minas, que foi dia 15 de março, com todas essas questões, inclusive número que você já trouxe aqui, o Brasil, que passa aí de 411, como você mesmo mencionou, de pessoas que têm a confirmação, e com mais de 25 mil óbitos, e ele, enquanto presidente, é contrário à questão do uso da máscara, né? Mas aqui o Alencar Marcon, que é morador lá de Jardim Estela, divisa aí com São Bernardo, acho que você mencionou algumas coisas já referente a isso, ele fala como que a população pode fazer contraponto ao Bozo nos tempos de pandemia, uma vez que não podemos ir para as ruas, né? Acho que você já comentou, se quiser comentar um pouco mais essa pergunta aí do Alencar Marcon. Alencar, eu acho que a população está buscando fazer a sua parte. Mas, nesse momento, tem algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, nós temos, assim, o governo tinha que ter tomado a iniciativa de, na renda emergencial, incluir todo mundo que está sem renda. Infelizmente, tem milhões de brasileiros e brasileiras fora da renda emergencial. E lembrar também que essa renda emergencial, muita gente pensa que o Bolsonaro que deu, tem gente agradecendo o Bolsonaro, se dependesse do Bolsonaro, seria zero. Depois de pressão, depois de manifestação das centrais sindicais, da sociedade civil organizada, dos partidos políticos de esquerda, especialmente os partidos políticos de esquerda, o PT saiu propondo um salário mínimo para todo mundo que tivesse sem renda, e essa mobilização levou ao Congresso a aprovar R$600 de renda emergencial. Infelizmente, nem todo mundo está tendo acesso a ela, uma irresponsabilidade do governo, assim como a linha de crédito anunciada para as pequenas empresas, para as empresas poder pagar os seus funcionários, para poder segurar, evitar a demissão e tal, as empresas não estão conseguindo ter acesso, mesmo com empréstimo não estão conseguindo ter acesso, porque os bancos não emprestam. Se não tiver um fundo garantidor que o governo tinha que ter organizado para que as empresas pudessem ter acesso para garantir esse processo. Infelizmente, nada está acontecendo. O que o cidadão e cidadã pode fazer? Pode ser solidário. A solidariedade nós temos que estar aí pronto para socorrer o vizinho, socorrer um parente, socorrer um amigo.
E nós temos feito aí a Rede de Solidariedade, um dos institutos que tem feito isso é o Centro Solano Trindade, que você conhece bem. Eu tenho sugerido para as pessoas, mesmo no meu aniversário, nós fiz uma live dessa, um ao vivo desse, e dizia, olha, quem gostaria de dar um presente para mim, vai lá na conta Solano Trindade e deposita lá o que você puder para que o centro possa comprar a cesta básica para quem precisa. Portanto, nós estamos falando, olha, quem pode, socorre o vizinho. Ou, se você não quiser, vai lá num centro como o Solano Trindade, por exemplo, os sindicatos têm organizado, um abraço meu amigo Belmiro, que tem feito isso nos bancários, o Raimundo nos químicos, o Arco Santana nos metalúrgicos, o Carralo nos gráficos, e o Misito na saúde, todos eles têm buscado fazer, o Admilson na construção, eles têm participado de uma rede de solidariedade buscando angariar recursos para poder entidades como o Centro Solano Trindade, tantos outros, possa propiciar que as pessoas não passam fome, já que o governo não está fazendo corretamente. Isso é um aspecto. Outro aspecto é participar das redes sociais, é no Instagram, no Facebook, no Twitter, se manifestar. Não repassar fake news, buscar observar as matérias corretas tal e fazer, ampliar, discutir com a rede que você tem, rede familiar, trazer informação para ir preparando o processo de mobilização. Quando passar a pandemia, a gente lotar as ruas exigindo fora Bolsonaro e todas as suas milícias. Isso é um outro aspecto. O outro é mandar coisa para a imprensa, cobrando autocrítica da imprensa, porque o Bolsonaro é resultado que a imprensa ajudou a criar dentro da pregação do ódio contra a política. Lembra da pancadaria contra o PT, contra a política? E esse ódio, essa pregação do ódio é que produziu o Bolsonaro como resultado. Até contra o que eles não queriam. Eles não queriam Bolsonaro. Eles queriam um Alckmin da vida, eles queriam um Luciano Huck, que ainda querem um Sérgio Moro, querem um Rodrigo Maia. Eles não... Só que é o seguinte, o que eles fizeram contra a política, contra o PT, levou a produzir Jair Bolsonaro, essa tragédia para a economia brasileira, essa tragédia para a saúde pública brasileira, essa tragédia para os direitos humanos, essa tragédia para o povo trabalhador, essa tragédia para o Brasil lá fora, que tem destruído a imagem do Brasil. Lula conduziu a economia brasileira para ser a sexta economia global. O Bolsonaro parece que quer disputar com o Trump quem é que vai matar mais, quem é que vai contaminar mais com o coronavírus Covid-19. Obrigado, Marinho. Estamos chegando ao final da nossa live, mas eu não poderia não falar algumas pessoas que estão aqui. Eu peço para que as pessoas que eu aqui não falar se sintam como se eu tivesse falado, são muita gente nos acompanhando. Está nesse momento nos acompanhando a Ananice, vereadora aí do PT São Bernardo do Campo, Maria Costa, Antônio Lopes, a Nilda Mendes, que eu mando aí meus sentimentos. A Nilda Mendes é minha prima, moradora aí de São Bernardo, Maria, que infelizmente a gente perdeu meu primo com 51 anos de idade, irmão dela, na semana passada. João Rodrigues Monção, lá do interior, nos acompanhando. A Dione Azevedo, Antônio Pires, Raimunda Castro, Carlos Roberto Nunes, Rizomar Costa, que você deve conhecer. Rizomar, eu aproveito para mandar um abraço para a minha família lá de Vaz Alegre. Rizomar é daí de Ferrazão, mas é de Vaz Alegre. Menezes, que está nos acompanhando lá de Vaz Alegre, Ana Beatriz, Fábio Mendes, Antônio Lima, Adilson Sapão, que é o nosso sapão aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, Rita Mendes e também o Tônio Pedreira, companheiro aqui do Clube de Campo. Não morador do Clube de Campo, jogador lá do Clube de Campo. Marinho, nós temos mais alguns minutos, mas tem uma pergunta aqui de uma pessoa jovem e eu achei ela muito interessante. Em ano de eleição, o PT tem algum plano de ação, caso seus candidatos sejam eleitos, para dar continuidade após pandemia? Há algum projeto para recolocar as pessoas no mercado de trabalho ou até mesmo algum tipo de ajuda aos mais necessitados? Ou seja, os pré-candidatos, seja vereador, prefeito, aqui no nosso caso é a vereadora
Betânia Mocirá, que é a nossa pré-candidata, São Bernardo, você aí como pré-candidato. E essa pergunta vem, claro, pós-pandemia, também vai ser pós-eleição, e com certeza nós vamos estar eleitos. E essa pergunta aí do Anderson Covolar. Um abraço ao Anderson e todos os internautas aí que você anunciou, grandes amigos, várias pessoas que eu conheço, e queria aproveitar e dizer meus sentimentos a todas as famílias que perderam um ente querido. Conheço várias pessoas aqui da cidade, de Santo André, de Mauá, enfim, interior do estado. Essa semana faleceu um companheiro nosso, eu acho que você se lembra dele, Leopoldo Nunes, cineasta, que trabalhou comigo na Secretaria de Cultura, foi inclusive secretário da Cultura no meu governo por um período. Nossos sentimentos a todas as famílias que perderam alguém aí, especialmente nesse processo de pandemia do coronavírus. Veja, hoje, inclusive, nós fizemos uma reunião aqui com os nossos candidatos, nossos pré-candidatos a prefeitos aqui da região do ABC. Só não participou o João Moraes de São Caetano, que não teve possibilidade, mas a Beth participou, enfim, o Felipe Magalhães, o Marcelo Oliveira de São Caetano, o Ramon Velasquez, de Rio Grande, Felipe Magalhães de Ribeirão Pires, Felipe de Diadema, enfim. Discutindo um pouco esse momento agora de pandemia e a nossa preocupação, passado a pandemia, o ano que vem, por exemplo, eu sei que o orçamento das prefeituras, o ano que vem deve estar bastante debilitado, não é? Inclusive, pode estar tendo irresponsabilidade de alguns prefeitos. O prefeito aqui de São Bernardo, por exemplo, está respondendo vários inquéritos de malversação de obra, de problema de roubo com merenda, problema na educação, e agora problema com a compra de máscara, com o recurso do coronavírus, que, aliás, eu sugeri que fosse criado uma controladoria no município, com a participação da Câmara de Vereadores, com os órgãos de controle, Ministério Público, para dar transparência aos investimentos de recursos que estão vindo. E por conta do investimento, Alemão, que nós fizemos lá no nosso governo, especialmente na rede de saúde, São Bernardo vai receber muito mais que as outras, né? Então é preciso dar transparência para que cada centavo vá ser investido corretamente, mas tem, através do Ministério Público e Tribunal de Contas, questionamento de superfaturamento de compra de máscara, por exemplo, né? Estão aprontando aí. Então, já teve gente presa, não aqui em São Bernardo, mas no Brasil já teve operações policiais em relação a isso. É um absurdo. O povo morrendo e tem gente roubando, pelo amor de Deus. Então, isso é muito preocupante, nós temos que ficar indignados. Mas nós temos discutido, sim, e nosso pensamento filosófico é de responsabilidade social, e, portanto, nos nossos governos, vocês têm acompanhado, a gente faz sempre uma inversão de prioridade para atender quem realmente precisa. E no pós-pandemia, seguramente, nós haveremos de ter a necessidade, em nós governando, onde nós governarmos, a necessidade de pensar políticas sociais muito clara de proteção das pessoas para gerar oportunidade, gerar emprego, gerar renda, né? Então, é preciso, inclusive, rediscutir alguns critérios, né? Mas é fato que nós vamos ter que falar de tarifa de transporte, que está muito caro, está pesando muito no bolso do trabalhador. É fato que nós temos que falar de capacitação profissional, qualificação profissional, casado com contrapartida, onde a gente tenha condições de estabelecer bolsas emergenciais para quem está desempregado, para poder trazer um benefício para as pessoas, gerar emprego combinado com capacitação profissional, qualificação. É preciso falar de recursos que financiem a economia solidária, que financia a indústria criativa para gerar oportunidade de emprego, seja na cultura, seja no esporte, seja no pequeno negócio, na reciclagem, enfim, um conjunto de ações que pode ser feito, o pequeno comerciante, né, a pequena empresa, as incubadoras, enfim, você tem um conjunto de possibilidades aí para gerar oportunidade de empregos, e a área da cultura é uma área que eu vejo com muita sensibilidade da necessidade, especialmente olhando para a juventude universitária, a juventude que estão ralando para se preparar e que não tem oportunidade, para ter a oportunidade do primeiro emprego, ter a oportunidade de uma renda, ter a oportunidade
de estabelecer uma possibilidade de dar continuidade nesse processo de inclusão. E lá nas periferias, a mesma coisa. Como que a gente propicie, que gere oportunidade para essa gente lá na periferia, para a juventude, para a dona de casa, para o homem pai de família, enfim. Eu creio que haverá necessidade de uma certa inversão de prioridades para dar conta que as pessoas têm o direito a comer, têm o direito a sobreviver dignamente para criar a sua família. E o poder público tem esta obrigação. Portanto, eu vejo que nós haveremos de debruçar para ter um projeto que dê conta. E temos já os nossos técnicos estudando as várias possibilidades de inclusão e as várias possibilidades para poder gerar ocupação, gerar renda, gerar emprego nas cidades que, eventualmente, a gente venha governar, como sempre foi do nosso feitio. No meu governo, por exemplo, 8 anos, nós criamos muita oportunidade para muita gente que estava morando na rua, por exemplo, pessoas que estavam entregues já ao vício da droga, do álcool, e nós conseguimos, com muito trabalho, casado de saúde e educação, casado de saúde e esporte, educação e cultura, um processo de colocação dessas pessoas, de resgate dessas pessoas, e elas passaram a ter dignamente uma colocação, um emprego para poder não somente sobreviver, mas criar dignamente a sua família, assim como a preparação da juventude para o mercado de trabalho. Aqui em Por isso, todas espero as ter respondido a questão colocada. Com certeza. Aqui todas as sessões de terça e de quinta-feira, o mandato do vereador Alemão Duarte, como mandato da minha bancada, tem encaminhado os proposituras em cobrança e fiscalizando todas essas questões também de investimento aqui na cidade. O Nivaldo Barbosa, o Barba, está nos acompanhando, Antônio Bezerra, Margarete Lima, Cláudio Bezerra, Antônia Afonso, né? Afonso Maria, o Evandro Betão, que foi assessor da Ana do Carmo, Nelson Manhara, assessor do Vicentinho, Marcos Barbosa, Hilda Ferreira, Sidney Castro e João Roberto Martins. E você deve saber que é o nosso companheiro Tizil Passarinho, está nos acompanhando. Bom, estamos chegando aqui no final da nossa live, você continue na tela, não saia, nós vamos ter, a gente encerra sempre com um vídeo, mas nesse momento agradecer aí todos os companheiros e companheiras que estão sempre nos acompanhando, o mandato do vereador Alemão Duarte, agradecer de fato o nosso companheiro Luiz Marinho, esta uma hora que passa tão rápido, né? Bate-papo gostoso, interagindo, informações, isso é muito importante. Eu agradeço mais uma vez a todos e todas que sempre estão acompanhando o mandato popular democrático do vereador Alemão Duarte. Eu passo nesse momento ao meu convidado aí, agradecer mais uma vez o Luiz Marinho por ter ficado esta hora de bate-papo com a gente. Passo para você, Luiz Marinho, fazer suas considerações finais e dizer que o mandato está sempre à sua disposição, também na hora que você quiser bater esse bate-papo gostoso comigo e com os moradores da região do ABC, do estado de São Paulo. Esse mandato aqui é seu mandato também, então você, parceiro de movimento sindical, trabalhador, trabalhou junto comigo lá na Volkswagen, então coloca aí para você fazer suas considerações finais. E você que está nos acompanhando, fique na telinha, que nós encerramos sempre com o vídeo na nossa live de hoje. Marinho, com você, Marinho. Alemão, meu abraço a você, muito obrigado. Um abraço ao William, que está aí na técnica, aí na retaguarda, propiciar que a gente esteja aí conversando com os nossos internautas. Um abraço aos moradores e moradoras de Santo André, de São Bernardo, de toda a região do ABC, de quem está nos assistindo em outras regiões também do estado e do Brasil. Os meus agradecimentos, que Deus abençoe e vamos firme aí, viu? Podendo, ficar em casa, não vamos brincar com esse vírus não, que ele é muito perigoso, ele é invisível, portanto, use máscara, use o álcool gel, se proteja, que isso é mais importante, proteger a vida. Seguramente, para recuperar a economia, nós precisamos de pessoas saudáveis, pessoas em condições de trabalhar, e queremos fazer isso o mais rapidamente possível, mas queremos trabalhar
com saúde, com condições. Aquela empresa que for autorizada eventualmente a voltar a trabalhar tem a responsabilidade de proteger seus trabalhadores. No transporte público tem a necessidade de manter o distanciamento. Enfim, eu vejo às vezes as filas desrespeitosas da Caixa Econômica, as pessoas muito próximas da outra, podendo se contaminar. Enfim, este governo que tem desrespeitado em absoluto o nosso povo trabalhador pelo Brasil afora. Isso é motivo de indignação, de ficar indignado, é motivo de revolta. Mas essa revolta, eu sempre chamo a atenção. Nós, cidadãos e cidadãs, temos em mãos a grande responsabilidade dos momentos de escolhas na democracia. E no momento de escolha foi escolhido esse povo que está aí. É evidente que estão exagerando na dose, portanto, a necessidade do movimento fora Bolsonaro e toda a sua tropa. Mas é importante lembrar também da responsabilidade das pessoas que colocaram ele lá. E quem é responsável? Quem votou nele e quem não votou em ninguém, que também tem responsabilidade da mesma maneira. Portanto, os novos momentos de escolha precisam refletir sobre isso. No mais, que Deus abençoe, que Deus conforte quem teve a dor de perda de um ente querido. E, acima de tudo, parabéns, Alemão, de trazer essa dinâmica de conversar com teus internautas, com teus apoiadores. Um abraço forte, que Deus abençoe a todo mundo, e eu me retirar para um outro compromisso imediato aqui, tá bom? Aquele abraço, obrigado, valeu. Até a próxima. Obrigado, Luiz Marinho. E você fique na tela que nós vamos, nesse momento, passar um vídeo. Obrigado, Luiz Marinho. Todos e todas que nos acompanharam nessa live de hoje. Isso acontece quando toda a chuva cai ao mesmo tempo. Isso acontece quando todos os carros saem ao mesmo tempo. O que você acha que vai acontecer se todo mundo tiver o coronavírus ao mesmo tempo? Fique firme, fique em casa. Prefeitura de Salvador.